E aí, pessoal, como é que vai? Vamos começar aqui hoje uma série sobre gerenciamento de projetos em usinas fotovoltaicas, né? Vocês me acompanham provavelmente no LinkedIn e veem lá que eu posto bastante coisa aqui sobre gerenciamento de projetos, sobre como a gente pode aumentar a maturidade das empresas EPCistas em gerenciamento de projeto, né? Fazer um bom planejamento, uma análise de riscos, fazer um bom acompanhamento de avanço. Isso tudo, isso começa com um bom plano inicial do projeto, que pode estar lá na área comercial, mas que quando isso entra dentro da nossa empresa EPCista, a gente precisa cuidar para não simplesmente se entregar a um desejo, a uma meta irreal ali do nosso cliente, que acaba virando depois quase que uma forca, né, para o nosso projeto. Fica a, uma situação às vezes incontrolável, né? E a gente não pode deixar chegar nesse ponto, né? Então, o que eu quis trazer aqui nesse vídeo para vocês? Como que a gente diferencia uma estimativa bem feita, uma estimativa que tem nexo, que tem uma chance de ser cumprida, né? De simplesmente a vontade da gente atender ao desejo do nosso cliente. A gente não sabe de onde que vem algumas metas dos nossos clientes, né? Então, a empresa vem, contrata a nossa empresa EPCista para construir uma usina e ela fala para a gente, você tem 4 meses para construir essa usina. Mas de onde que vem esses 4 meses? Será que isso vem de uma análise do terreno, de uma data limite para conexão, de um planejamento financeiro dessa empresa para começar a vender energia? Mas tudo bem, tudo isso é justo, né? Só que é possível cumprir os 4 meses? E aí, às vezes, a nossa empresa é pessimista, naquela ansiedade para assinar o contrato, aceita sem fazer muita análise e joga um problema lá na obra, né? Vocês sabem que o meu trabalho ele é muito voltado para a qualidade, né, dentro desse gerenciamento de projeto, e para o bem-estar, né, para a boa qualidade de vida também, de gerente de projeto, de diretor da empresa e do site manager, né, que muitas das vezes é onde estoura ali esses pedidos, né, irreais. Então vamos começar aqui. A gente vai fazer esse vídeo aqui em um formato de aula, tá? Depois vocês me contam aí se vocês acham legal esse formato ou se preferem algum outro tipo. Mas vamos começar aqui, né? Ah, Quando a gente vai montar um cronograma, né? Na verdade, o cronograma é uma parte do planejamento do projeto, mas é o que a gente está muito acostumado a entender como plano de projeto, né? A gente também, em outros vídeos depois, eu vou falar bastante sobre isso. Mas quando a gente vai montar ali aquele cronograma, a gente tem uma série, né, N atividades dentro daquele cronograma, né? Você tem pacotes de trabalho, você tem atividades, e essas atividades vêm acompanhadas ali de, no mínimo, a duração que você espera executar aquela atividade, e às vezes também do recurso. E a gente sabe que isso está completamente ligado, né? Antes daqui de começar, já vou até dar um exemplo. Imagina só que você tem que colocar ali 6.000 módulos fotovoltaicos nivelados e afixados na estrutura metálica. Você pode ter um depósito de pallets lá, que desceu do caminhão, né? Foi retirado do caminhão, fica ali num depósito. E você pode ter 20 pessoas que abrem esses pallets nesse local e transportam os módulos até o local de instalação, ou você pode ter uma máquina, uma, uma carregadeira, né, uma empilhadeira que seja, uma escavadeira com garfo, né, todas as máquinas que a gente pode usar. Você pode pegar esse pallet e levar até o lado da mesa fotovoltaica, da mesa de estrutura fotovoltaica, e dali sim os seus auxiliares ali, eles carregam esse módulo até a estrutura. Então, obviamente, uma atividade vai ser muito mais rápida do que a outra, né? Então, esse é só um exemplo muito rápido aqui, muito básico, para a gente ver como que os recursos que estão empregados na atividade, eles mudam a duração.
E isso vai ser muito importante para a gente entender como que a gente pode tentar adequar o nosso planejamento das atividades às metas, né, que vem lá do nosso cliente. Mas o que é o nosso tema aqui hoje? Quando a gente é pesista, né, construtor, vai montar esse cronograma e falar para o nosso cliente que é um cronograma que vai ser entregue a tempo do que ele quer, a gente está fazendo uma boa estimativa de duração dessas atividades e, por consequência, do projeto inteiro, ou a gente simplesmente deseja que aquilo aconteça. Esse é o ponto da nossa conversa de hoje, tá? Vamos começar a passar aqui para frente. Vamos entender qual que é um cenário comum, né? Nosso mercado aqui de energia solar fotovoltaica no Brasil. O nosso time comercial lá do EPCista. Esses caras estão com a faca no pescoço. Ele precisa vender. É daí que vem a, a roda girando, né, da empresa que mantém todo mundo empregado. Como que ele faz, né? Ele desenvolve um processo de venda, ele tem lá os próprios leads, ele tem os sites que ele consegue saber se tem algum projeto que está em fase de cotação, ele recebe pedido de cotação de consultores, como eu, por exemplo, e essa área comercial ela vai desenvolver todo esse processo de venda. Então, ela faz uma análise do anteprojeto, ela faz um orçamento baseado nesse anteprojeto e baseado no histórico que tem a empresa. Em outros vídeos nós também vamos falar de como esse orçamento tem que ser baseado no histórico real da empresa. Tá? Ela faz a análise completa do escopo do projeto que o cliente pede. E aqui a gente tem que ter muito cuidado de novo, porque às vezes esse escopo é mal definido e gera mudança lá na frente. Ela normalmente tem essa área comercial, ela obviamente tem as metas dela para bater, e como ela é esse motor, né, da empresa, ela tende, tá? O comercial da empresa, ele tem uma tendência a aceitar os pedidos do cliente final. E por que isso? Porque se esse cliente, né, esse contratante, esse investidor, ele tem um requisito no projeto, ele provavelmente tem um motivo para isso, tá? Então, às vezes, você vai encontrar alguns requisitos ali em fase de negociação que você não entende muito bem. E não é esse o momento de se discutir tudo isso. Alguns que vão ter um impacto financeiro muito alto podem ser discutidos, podem ser negociados nesse momento, mas a tendência da área comercial é simplesmente aceitar aquele requisito, colocar isso no escopo e tentar fazer a venda. Para a nossa conversa aqui de agora, qual é o requisito que normalmente mais impacta o sucesso de um projeto? É o prazo, tá? Então, a gente vai perceber que um prazo muito curto para o projeto, ele aumenta demais o custo do projeto, por exemplo, porque você vai precisar de recursos diferentes, às vezes mais caros, às vezes mais recursos. Ele aumenta muito o risco do projeto, porque às vezes não cumprir um prazo de entrega que é assinado no contrato gera algumas multas, gera até alguma perda significativa para o próprio investidor, né? Então, essa área comercial, quando ela aceita esses pedidos, às vezes sem muito critério, e aqui muito entre aspas, né? Porque eu acabei de falar aqui os motivos que fazem eles aceitarem esses requisitos, ele pode já começar a gerar um problema para o seu projeto, né? E aí, vamos lá, contrato assinado, todos esses requisitos aceitos, a gente vai para a fase de pré-implantação, que eu chamei aqui, mas pode ser uma fase de engenharia, de projeto, depende do escopo do projeto, tá? Depende do escopo dessa venda. E eu gostaria aqui já de dar um exemplo que é muito comum em contratos de EPC,
tá? Principalmente nessa fase que a gente vive agora. Eu estou gravando aqui no meio de 2025, né, em julho de 2025, então é uma fase já que os projetos de GD1, GD0 estão acabando, né, no Brasil. Então, às vezes, você tem um prazo muito curto para a execução da usina. E aqui o primeiro exemplo que eu dou, vocês podem ver pelo mouse aqui. Mal o contrato é assinado com a empresa EPCista e já existe um prazo para mobilização. Quando a empresa EPCista, inclusive, já tem um contrato, tipo ali um contrato de gaveta, feito por medição com o investidor, isso é muito comum. Te dou uma ordem de serviço, você tem 20 dias para mobilizar. Mas, às vezes, isso não bate. Por quê? São prazos muito curtos. Então, quando a gente coloca um prazo muito curto para mobilização, a gente já está falando que a gente está partindo para uma fase de execução do projeto. A mobilização já é parte da execução. E onde que fica o planejamento aqui? Então, esse projeto já nasce errado. Ele já nasce atrasado. Tá? O que é muito comum aqui também? Você começa a mobilização e você não tem projeto executivo ainda. Então, o layout da usina pode mudar, o local do canteiro de obra pode mudar. Então, para que você está mobilizando? Por que você está correndo atrás de um prazo de mobilização? Isso a gente entra nesses desejos do cliente. Tá? Qual é o critério para definir que a mobilização tem que ser feita até 20 dias depois da assinatura, 20 dias depois da ordem de serviço? É um desejo. Aqui não tem planejamento, é simplesmente uma prática que é utilizada, que ela é replicada sem muito critério, tá? Aqui eu até coloquei um risco aqui embaixo no texto, né? Vocês podem ver, o cliente promete que você vai mobilizar e o terreno vai ter condição de receber essa mobilização. E aí ele precisa lá te entregar alguns materiais, ele precisa te entregar alguns equipamentos e ele não entrega. Só que ele continua te cobrando, né? O que é comum de acontecer? O EPC tenta mobilizar, porque é o primeiro marco do contrato que ele precisa cumprir. Às vezes, você tenta mobilizar e a sua equipe fica parada no local de obra, esperando recursos para começar a atividade. Às vezes, você não consegue nem entrar no local da obra. Eu já vi casos que a equipe foi mobilizada e ficou ali alguns dias, às vezes até semanas, em hotel. Qual que é a principal consequência? Você, EPCista, provavelmente vai começar a fazer questionamentos ao seu cliente. Esse cliente ele tem uma tendência a esquecer desses próprios problemas que ele causa. Em algum momento ele vai te cobrar que você atrasou a etapa de mobilização. Mas olha só que interessante isso aqui. Você é responsável por um atraso, uma mobilização, que foi definida a partir de um desejo e não de uma estimativa real e concreta e que faça sentido para o projeto. Então vamos lá, vamos dar mais exemplos, né? Mobilização a gente já falou. Um exemplo aqui, a mobilização tem que acontecer 15 dias, 20 dias após ordem de serviço. Mas aí você chega lá, a área não está limpa, né? Não teve supressão vegetal, se isso não for do seu escopo, né? Nesse exemplo. Às vezes a estrada de acesso ainda não tem condições, normalmente isso não é escopo do EPCista. Às vezes você não tem o layout básico da usina, do canteiro pré-definido. Um outro exemplo, já mais à frente no projeto, né? A cabine de medição tem que ser montada até a data tal. O que é comum de acontecer aqui? Às vezes, para o início da sua atividade, obviamente você precisa da cabine entregue, né? Lógico que você vai fazer ali a base, né, de concreto, fundação e tudo mais, mas você precisa da cabine lá e às vezes ela atrasa. É muito comum que essa cabine atrase. Então você atrasa o início da atividade, só que a sua data final não muda. Essa data final, essa meta que eu chamei de X aqui, nem sempre ela tem uma relação correta com as atividades que vêm antes dela. É uma data de desejo. O seu cliente ele quer que a cabine de medição esteja montada até a data tal, e ele coloca isso como um marco contratual. Mas você tem N coisas a fazer, e muitas das vezes essas outras atividades estão no caminho crítico do seu projeto, então elas têm prioridade, né? O caminho crítico é o caminho que não pode sofrer atraso, que ele atrasa o projeto.
E às vezes essa atividade, né, aqui no meu exemplo da cabine de medição, ela não está nesse caminho crítico, mas você precisa dedicar uma equipe grande ali, dedicar um esforço grande para cumprir uma data de meta, de desejo, que não era necessário, né? E aqui um exemplo também real, tá? Coloquei aqui, 2 usinas devem ser implantadas simultaneamente. Vamos supor que você tem ali uma usina de 2 mega, só que ela é dividida em 2 unidades consumidoras, cada uma de 1 mega, tá? E aí vem o seu cliente e fala, você precisa fazer a obra das 2 usinas ao mesmo tempo, simultaneamente. É um desejo dele. O que tem aqui, né? Eu vejo que esse cliente, quando ele coloca esse desejo como uma regra, como um requisito, ele ignora o conhecimento e o planejamento do EPCista que ele contratou. Então pode não ser o ideal. Esse EPCista ele pode preferir, por exemplo, avançar uns 50%, 60% em uma usina para depois iniciar a outra, por questão de movimentação, às vezes do próprio layout, do terreno. Ele pode, às vezes, simplesmente abrir uma atividade, vamos supor, de terraplanagem, que seja. Ele pode simplesmente fazer a terraplanagem primeiro na usina 1, depois na usina 2. Ele pode abrir um, um bolsão de tempo entre as 2 usinas com mais atividades. Ele pode simplesmente decidir fazer simultaneamente as atividades por causa da especialidade das equipes. Mas isso tem que vir de um planejamento do executor e não de um desejo, de um requisito imposto por esse cliente, né? É muito comum, gente, que esses desejos, que eu tô repetindo muito essa palavra porque é o que a gente vê no mercado, que esses requisitos baseados em não muita coisa, né, do nosso cliente, que ele se torne uma verdade absoluta no cronograma do projeto depois que o contrato é assinado. E isso é muito perigoso, tá? Então, o que é uma das primeiras ações que a gente pode fazer como EPCista? Esse EPCista, ele tem que analisar o cronograma, tá? E já discutir melhorias de cronograma na fase provavelmente de pré-assinatura do contrato. O que é o normal aqui? As pessoas que são mais especialistas nessa análise, elas ainda não estão participando do projeto na fase antes da assinatura do contrato, porque ele ainda não é um projeto dentro do EPCista. Ele é ainda uma tentativa do comercial de que isso vire um contrato e vire um projeto. Então, se o nosso comercial não for treinado para ter esse senso crítico, ou que se ele não puder envolver, né, os especialistas ali da implantação, da operação da empresa, tem uma grande chance desse projeto nascer errado e que se torne uma briga, né? Uma guerra ali, uma disputa de narrativas entre cliente e EPCista ao longo do tempo, por causa dessas metas irreais que são colocadas ali no meio do cronograma, tá? Mas então, como que a gente faz isso de forma correta? Né? O que é uma boa estimativa? A estimativa de duração de cada atividade e, consequentemente, do projeto, ela deve ser feita considerando o histórico, e aqui histórico tanto do cliente quanto do EPCista, com as boas práticas que são utilizadas, com os recursos que são utilizados, a experiência da equipe, e aqui eu separo o histórico da empresa com a experiência da equipe, né? Nem sempre a equipe trabalhou ali a vida inteira ou está há muito tempo na mesma empresa, então ela pode trazer a própria experiência de outras empresas para o projeto atual. Já dei um exemplo ali mais cedo de recursos a serem empregados, né? Então, obviamente, a estimativa de duração de uma atividade depende totalmente de qual recurso que vai ser utilizado ali. E aqui pode ser tanto recurso de equipamento, tá, pessoal? Máquinas ou recursos humanos, pessoas, tá? Análise de riscos da atividade e das atividades anteriores. A gente vai falar muito aqui nessa série de vídeos de gerenciamento de projetos sobre análise de risco.
e é uma das coisas mais negligenciadas nos EPCistas do setor solar no Brasil é a análise de riscos, tá? Todo o cronograma parece que é muito otimista, e a gente vai ver daqui a pouco que não é a forma correta de se fazer um cronograma, tá? De se estimar a duração de uma atividade. E você precisa também, aqui finalizando, fazer o acompanhamento constante do avanço do projeto, porque às vezes você tem ali um pequeno atraso sendo carregado que vai virando uma bola de neve, e daqui a pouco você perde o controle do projeto. Como que você faz isso, né? A empresa, ela precisa manter um histórico coerente e real de projetos similares que ela executa. No nosso setor solar, usinas fotovoltaicas, isso é muito fácil, né? Porque os projetos são realmente próximos, são similares, mas a gente precisa manter esse arquivo. Você precisa envolver toda a equipe para fazer a estimativa de duração, não é só o site manager, não é só o gerente de projeto, tá? Você tem ali equipe de suprimentos que vai colaborar para isso, você tem equipe de RH que vai colaborar em algumas atividades, então todo mundo precisa ser envolvido. Analisar os cenários vendo diferentes recursos que vão ser empregados. Então, voltando naquele exemplo, né? Quanto tempo eu gasto se o meu pessoal simplesmente carregar esses módulos até a estrutura? Quanto tempo eu gasto se eu envolver uma máquina com o operador? Quanto que custa cada um desses cenários? Quais os riscos envolvidos em cada um desses cenários? Tudo isso tem que ser estudado. Eu coloco aqui que toda análise de risco, toda montagem de um cronograma tem que ser feita em equipe, tá? A conversa entre pessoas com conhecimentos diferentes, experiências diferentes, ela faz muita diferença para a gente conseguir fazer que esse cronograma não seja totalmente otimista ou que a gente não consiga enxergar algum risco. E, obviamente, isso tem que ser atualizado constantemente. O planejamento ele é feito, sim, de forma completa no início do projeto, mas ele é revisado semana a semana, tá? Algumas técnicas para a gente estimar as atividades, a duração das atividades. E todas elas podem ser usadas no mesmo projeto, por exemplo, né? Então a gente começa com uma que é mais, vamos dizer assim, mais especializada, que é a técnica dos 3 pontos, tá? Você considera um cenário otimista para aquela atividade. Então, se isso aqui der tudo certo, vai durar 5 dias. Você considera um cenário mais provável. Então, lembrando da sua experiência, do conhecimento e tudo mais, você fala, pô, normalmente essa atividade dura 10 dias. E você considera um cenário pessimista. Pode ser que, se der tal e tal coisa errada, que a gente não tem tanto controle, isso aqui vai demorar 20 dias. Chuva, por exemplo. Nossa, é uma fase que chove muito, a gente não consegue trabalhar direito. Cenário pessimista, 20 dias. E você vem e faz a média ponderada desses 3 cenários. Então, a duração da atividade que vai para o seu cronograma segue essa equação. 5 dias, né, nesse exemplo do otimista, 4 vezes os 10 dias do nosso mais provável, mais 20 dias do pessimista, divide tudo por 6, tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente está falando de 5, 25, mais 40, 65 dividido por 6, mais ou menos 11 dias. Então, a duração da atividade que iria para o cronograma não é os 5 dias do mais otimista, nem os 10 dias do mais provável, seriam 11 dias, porque considera o peso do pessimista aqui nesse exemplo. O que é mais utilizado no setor solar? É o número 2 aqui, é a estimativa análoga, que é simplesmente pegar histórico de projetos, experiência da equipe e colocar no cronograma. Tá? Então aqui ela é realmente mais rápida, simples de ser feita, mas ela pode ter uma precisão menor, porque existe uma tendência a você ignorar alguns riscos, ignorar mudanças entre cenários de projetos. Mesmo as atividades sendo muito parecidas, os projetos sendo muito parecidos, o terreno muda, o cliente muda, o fornecimento de material muda, às vezes o fabricante muda e tem ali um detalhe que dificulta uma execução. Às vezes o dono do terreno é um cara que entra mais dentro do seu projeto, te atrapalha um pouquinho. Então, mesmo você podendo usar histórico de projetos similares para fazer uma estimativa boa, a gente tem que ter a noção de que ela pode ter uma precisão menor.
tá? Em algumas atividades. E óbvio que isso também depende muito da experiência e habilidade da equipe e o foco que a equipe tem de fazer aquilo ali bem feito. Se você quiser fazer muito rápido, você faz muito rápido. Provavelmente vai ficar ruim. Então, depende muito desse foco aqui, dessa habilidade da equipe em fazer a estimativa análoga. E eu coloquei aqui uma terceira opção, que é uma opinião especializada, tá? Você vai solicitar um especialista externo, terceiro, geralmente, que ele dê uma estimativa para aquela atividade. Então, vamos supor que é um comissionamento da usina. Sua empresa não faz tanto comissionamento. Você vai ligar ali em 2 ou 3 especialistas em comissionamento e explicar completamente o que é o seu projeto, qual a época que vai ser feita essa atividade, onde que ele é, por questões ambientais, e esse especialista ele vai te dar uma estimativa. E aí você faz ali uma média entre as durações que os especialistas te falaram. Tá? Aqui você já vai ter uma abordagem muito mais séria, né, para fazer essa estimativa e pode ter um resultado bem melhor. Obviamente, você não vai fazer isso para todas as atividades do projeto, porque até provavelmente você não vai ter tempo de fazer. Outras técnicas, né? Na verdade, as técnicas que você aplica, mas de que forma? A gente tem o top-down, que é o de cima para baixo, que é quando você tem a duração total do projeto já estimada e você simplesmente vai encaixar as atividades que você tem dentro daquela duração estimada. Isso é o mais comum, tá? É o mais comum. O seu cliente chega e fala, olha, nós estamos aqui em 4 de julho, você tem até 31 de dezembro para conectar essa usina. Você já sabe a duração do projeto, ele não vai poder mudar. Então você vai dividir esse projeto em tarefas menores e você faz o cronograma ali dentro, já definindo quais recursos você tem para cumprir aquele tempo. Como que eu gosto de fazer, como que eu sugiro no meu trabalho de consultoria. Que você faça o número 2, bottom-up, de baixo para cima. Como que é isso? Você simplesmente ignora a data final do projeto, tá? E você detalha completamente o seu cronograma, todas as atividades, todas as relações entre atividades, você detalha completamente o seu cronograma e vê, né? E na hora que ele está completo, você vê qual a data final. Caso essa data final não respeite a data de meta final do projeto, aí sim você vai começar a criar planos para redução da duração, que pode ser paralelismo de atividade, mudar algum recurso, diminuir alguma coisa no escopo, se for possível, alterar a qualidade, se for possível, aumentar o custo, né? Colocar uma máquina, por exemplo, que não estava dentro do seu custo, você coloca ali e vê se cabe dentro do custo do projeto. E aí sim você tenta atingir aquela meta, tá? Isso aqui é bom por duas coisas. Primeiro que você vai ver se a meta é factível, de acordo com os recursos que você tem para aplicar, com o orçamento que você tem disponível, com o tempo que você tem disponível. E você vai conhecer muito melhor o seu projeto logo de cara, porque você já estudou esse projeto de forma mais detalhada. A terceira aplicação é o bottom-up também, só que em fases, né? Então você provavelmente vai dividir em fases mais bem detalhadas, tá? Então, quanto mais complexo for o projeto e menos conhecimento histórico você tiver, mais você vai dividir em fases aqui e provavelmente você vai utilizar mais opinião de especialistas ali da tela anterior para conseguir terminar esse cronograma. O mais indicado, então, é o número 2 aqui, tá? O bottom-up, que você já estuda a fundo o seu projeto logo de cara, certo? E para a gente encerrar, né? Por que fazer isso? Para que a gente vai estudar tão a fundo, fazer um planejamento tão grande logo numa fase inicial do projeto? Quanto mais você estudar esse projeto na fase inicial dele, mais você vai entender o que você tem que realizar. E aí, quando eu digo você, é a equipe, né? Tanto coordenador, gerente de projeto, site manager e tudo mais. Então, qualquer coisa que fuja um pouco daquele escopo, daquele planejamento, você já vai
conseguir ter uma compreensão mais rápida e um ataque mais rápido àquela mudança. A sua análise de risco vai ser muito mais bem feita, tá? Então, quanto mais detalhe você tem no seu planejamento, mais fácil de você entender o que pode dar errado, tá? Então, a gente fala muito de ameaça quando fala de risco, né? Existe também o risco positivo, que é a oportunidade. Em outros vídeos nós vamos falar sobre isso. Mas pensando em ameaças, quanto mais detalhe você pensa a sua atividade, mais fácil você imaginar o que cada parte daquela pode dar errado. E então, a sua análise de risco vai ser muito mais fácil de ser feita, tanto no início quanto durante o projeto. Então, caso aconteça alguma coisa, você vai reagir mais rápido, vai custar mais barato e por aí vai. E você vai aumentar com certeza a confiança que o cliente tem em você, tá? Quando esse cliente, né, o contratante, ele percebe que o EPCista tem o domínio total de tudo que está acontecendo no projeto, ele confia mais nas decisões que aquele EPCista está tomando, tá? Então é isso, gente, para hoje aqui, esse vídeo já está com perto de meia hora. Eu queria falar era isso mesmo, sobre como a gente tem que se defender desses desejos malucos aí que às vezes vem do nosso cliente sem muito critério. Tá? Espero que tenha ficado claro para todo mundo e a gente se vê em um outro vídeo.